Olá. A cada ano, mais de 1 milhão de mulheres são vítimas de violência doméstica no Brasil. Muitas não sobrevivem aos maus tratos praticados por seus próprios parceiros e outras perdem mais anos de vida saudável devido às agressões, sejam físicas, morais ou sexuais, do que com doenças graves. Todos os dias, 15 mulheres são mortas no país pela simples razão de serem mulheres. Nos últimos 10 anos, o feminicídio saltou 21%, colocando o Brasil em 5º lugar em homicídios femininos, num ranking de 83 nações, revela o Mapa da Violência 2015. Pela Lei Maria da Penha, todo caso de violência doméstica é crime. O programa Em Discussão Especial de hoje fala sobre a legislação que completa 10 anos em vigor como o principal instrumento para coibir e também para punir esse tipo de violência. As nossas convidadas são a juíza de Direito, a doutora Tereza Cabral, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário de São Paulo, a promotora de Justiça, a doutora Maria Gabriela Mansur, do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo, Maria Aparecida de Lima, fundadora, presidente hoje da Associação de Mulheres da Zona Leste, a ANZOL, e Lúcia Andréia Pereira, colaboradora da ANZOL, ANZOL com M. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Em Discussão Especial. Olha, gente, a Lei Maria da Penha recebeu esse nome em homenagem à cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que lutou 20 anos para ver o seu agressor preso, o marido que tentou matá-la 2 vezes. A Lei Maria da Penha estabelece quais são as formas de violência contra a mulher, amplia de 1 para 3 anos a pena de prisão do agressor e proíbe a aplicação de pena pecuniária, que é o pagamento em dinheiro à vítima. Ainda prevê o encaminhamento da mulher e seus dependentes em situação de violência a programas e serviços de proteção e assistência social. O Estado brasileiro se viu obrigado a criar a Lei Maria da Penha após ter sido condenado em 2001 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos, por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. Pela Lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica são julgados nos juizados especializados de violência doméstica contra a mulher ou nas varas criminais, no caso das cidades em que não existem os juizados especializados. As denúncias de violência doméstica devem ser encaminhadas para a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180. Doutora Tereza, olha, o assunto já é recorrente aqui na TV Assembleia SP, a gente sempre trata dessa questão da violência contra a mulher e eu sempre faço a mesma pergunta para a gente começar o assunto, não tem como não perguntar, as raízes da violência contra a mulher, quais são? A gente tem uma questão pertinente à cultura, porque, na verdade, a violência doméstica, a violência de gênero, está diretamente relacionada ao machismo, na verdade, a defesa de um ato de poder, né? Então, dentro dessa nossa cultura, Brasil, que é um país extremamente machista, a gente não consegue realmente encontrar a questão da igualdade entre homens e mulheres, e aí há um embate, que é esse embate dentro de uma situação doméstica, familiar, dentro de uma relação íntima de afeto. Doutora Maria Gabriela, considerando todos esses números que a gente apresentou agora nessa abertura, as mulheres têm sido sobreviventes desse tipo de violência que tem acontecido. A gente costuma falar em vítimas, né? Sim, nós falamos em mulheres em situação de violência. Os números são assustadores, o que nós vemos é uma maior procura do sistema de justiça pelas mulheres. Eu acho que nesses últimos 10 anos, o que mais nós podemos ver é que as mulheres procuram mais a justiça, elas estão mais crentes de que a justiça está sendo feita, estão sendo recebidas com maiores recursos e maior equipamento, tanto humano quanto material, para recebê-las em situação de violência, mas infelizmente a violência ainda é muito grande e nós não temos visto um avanço nessa diminuição. Há necessidade de maior investimento de políticas públicas, especialmente na prevenção dessa violência. A senhora acha que a lei alcançou todo mundo? Todas as mulheres sabem da existência da Lei Maria da Penha? Eu acredito, dizem que a Lei Maria da Penha é a lei mais famosa do Brasil,
Porém, o alcance dessa lei, ele tem que ser analisado, porque as mulheres negras ainda sofrem muita violência. Será que essa lei está chegando às mulheres negras? Será que os serviços estão abertos também para as mulheres negras? É nesses aspectos que nós podemos discutir. As transexuais, será que elas estão sendo atendidas pela Lei Maria da Penha? Está alcançando o seu objetivo tanto na parte material quanto na parte social, de justiça social? Sim. Essas perguntas, Cida, que a doutora jogou no ar, eu vou transferir para você. Será que essas mulheres todas estão sendo atendidas? Então, eu acredito que falta estrutura, né, para que essa lei seja colocada em prática para todas as mulheres que têm necessidade, né? A lei, ela é importante, com esses 10 anos, mais mulheres denunciam os casos de violência com mais coragem, com mais consciência, mas eu acredito que falta estrutura, falta locais onde essas mulheres possam ser atendidas dignamente, com respeito, né? Então, é uma luta do dia a dia. As mulheres estão aí nos movimentos, reivindicando, buscando espaços de atendimento. E assim, o que existe também, às vezes, tem pessoas maravilhosas, né, profissionais que têm consciência de gênero, que sabe da importância do atendimento diferenciado para essas mulheres, né? Por outro lado, tem outros profissionais que não têm o mínimo de consciência, que tratam as mulheres como fossem coisas, né? Como se não, sabe, com palavras banais, né? A mulher que apanha uma vez, ela gosta de, né? Dizer que mulher gosta de apanhar, apanha porque gosta, e não é verdade isso, né? O que está por trás da violência é uma sociedade machista, uma sociedade que vem de muito tempo. E as mulheres sofrem com isso, sofrem desde dentro da sua própria casa, né? Porque já tem uma criação diferenciada. Menino e menina são criados para ser diferente, não são criados pela igualdade. Eu acho que esse já é um problema. Mas quem educa é a mulher. Né? Só que essa mulher, ela é educada dentro de uma sociedade machista. Educação, né? Sexista mesmo. Eu acho que o que pode mudar, isso é o que a Anzol trabalhou nesses 29 anos, é conscientizar essa mulher. Que a gente, para mudar a sociedade, a gente tem que começar do berço, de dentro de casa, educando meninas e meninos para que sejam iguais. Né? Se a gente educa a menina de um jeito e o menino de outro, vai dar problema no futuro, né? Quando chegam nos 15... Por que a juventude hoje está assim, assustadoramente violenta? Os jovens estão se agredindo muito, né? Mas é tudo por conta de uma educação que já diferenciada, né? E também a nossa sociedade, que é tremendamente machista. A gente perceber a quantidade de mulheres que estão nos espaços de poder e a quantidade de homens, né? A gente tem poucas mulheres vereadoras, poucas mulheres deputadas, poucas mulheres senadoras, né? E isso já é uma desigualdade muito grande que vai atingir quem está lá embaixo, né? Que é a mulher negra, que é a mulher pobre, né? A mulher da periferia. Sim. Lúcia, como é que é possível, qual o caminho para reconhecer que a relação com o parceiro é violenta? Como é que a mulher pode chegar a essa conclusão? Porque existem vários tipos de violência que não é só agressão. Não. Eu acho que, para mim, na minha situação, no meu ponto de vista, quando aconteceu, foi bem difícil, porque assim, para reconhecer na minha época que você estava sendo agredido e que aquilo não era uma coisa normal, era como as pessoas mesmo falam, é uma briga só de casal, isso aí só foi uma coisa, um desentendimento de casal, logo vai passar.
ou é por algum problema que vocês... E aí, a mulher, hoje, já está bem mais fácil, graças a Deus por isso, porque a mulher já tem mais esse conhecimento do que é realmente ser agredida fisicamente, psicologicamente, em todos os sentidos. E ao longo do tempo isso vem mostrando para as mulheres, mas eu vejo assim, que para mim reconhecer foi bem difícil. Só quando foi pelo ato da violência mesmo, de eu ter que procurar um hospital, e cheguei lá, pensaram que eu tinha sido atropelada de tão machucada que estava. E ali eu fiquei sabendo que eu poderia buscar ajuda em algum lugar que tivesse uma associação e tal. Mas até então eu não conhecia. Hoje, ainda bem que tenha tantas informações, mas infelizmente em 2004, quando eu fui vítima e fui atendida pela instituição Anzol, eu não tinha esse conhecimento, não existia nem a lei ainda, né, nessa época. Tá, e o que foi que aconteceu no seu caso? Que tipo no de meu violência caso, você sofria? Era a violência doméstica, de ficar presa dentro de casa com correntes. Eu era violentada fisicamente, tinha violências psicológicas, de não poder denunciar aquilo, de ficar cárcere privado mesmo, entendeu? Então, e física, fora as agressões físicas. Até que chegou um ponto de que eu precisei procurar ajuda médica, precisei ir para um pronto-socorro de tantos ferimentos. E ali me perguntaram o que tinha acontecido, e aí foi quando eu falei que era violência e tal, e as pessoas falaram, você tem que procurar, denunciar, procurar ajuda. Foi fazer boletim de ocorrência. Mas tudo isso foi uma coisa muito difícil para mim na época, até porque não tinha nem delegacias de mulheres. Se tinham, eram raríssimas, e o atendimento era um horror, porque até para você chegar e dizer que um marido tinha te agredido, feito essas violências, eles não queriam fazer boletins, né? Ainda hoje há uma dificuldade na chegada à delegacia, na doutora, para fazer o boletim de ocorrência, fazer a queixa. O atendimento não é o adequado. Esse é um dos grandes desafios a serem enfrentados a partir de agora, né, de uma década de Lei Maria da Penha. Sim, eu acho. As duas portas de entrada são as delegacias e as unidades de atendimento de saúde, hospitais, né, ou quaisquer unidades. Então, essa dificuldade existe muito por conta, acho que, da falta de estabelecimentos. Por exemplo, tem poucas delegacias de defesa da mulher, elas não funcionam à noite nem nos finais de semana, e também dessa falta de funcionários e pessoas que trabalhem com a violência que tenham uma formação, porque não é fácil a gente entender e compreender a violência de gênero. É muito difícil. A falta de entendimento, a ignorância que paira sobre o tema, as pessoas ainda acham que a mulher gosta de apanhar, é uma dificuldade grande. A mulher ainda tem dificuldade de se ver vítima da violência, até porque a violência não começa do zero, ela não começa com uma agressão física de ordinário, né? Ela começa a partir de uma violência psicológica, vem caminhando, então você vai se inserindo naquela situação que é o ciclo da violência, sem ter a noção de que você está nele. Então, são questões bastante intrincadas mesmo. Por que essa aplicabilidade da lei, 10 anos depois, ela não é efetiva? No papel, é um dos melhores instrumentos do mundo, a lei é referência internacional. É muito o que a Cida falou, né, o Gabi também. Falta ainda uma estrutura, na verdade, para abarcar. As pesquisas indicam, por exemplo, que os atendimentos são centralizados nas capitais dos estados. No interior, por exemplo, tem muito pouco atendimento. Então, esse é um dos entraves também. A gente, às vezes, tem a mulher e não sabe para onde mandar essa mulher para ela receber um atendimento adequado. A falta de formação dos profissionais, mais uma vez, né, para conseguir lidar com essa questão, porque não é fácil. Né? A mulher, para que ela consiga quebrar e sair daquela relação violenta, quebrar o ciclo da violência, ela leva muitos anos. Né? O agressor é uma pessoa que faz parte do convívio dela, uma pessoa que, no mínimo, é pai dos filhos, né, de ordinário. É muito complicado sair disso. Então, um profissional que lida com isso tem que ter um conhecimento específico, tem que ter um conhecimento científico sobre a questão. E de ordinário, os profissionais não têm. Doutora Maria Gabriela, um outro dado que a gente sempre repercute aqui, 50% das mulheres entendem que a casa é o local mais inseguro para elas, né? Como é que a senhora avalia esse dado?
estar dentro de casa é o local mais inseguro. E eu sempre falo isso nas palestras, que eu falo, a gente, imagina, a mulher trabalha o dia inteiro, tem uma dupla ou tripla jornada de trabalho, e quando ela chega na casa dela, que é o local que ela vai ter segurança, é ao contrário, é o lugar que ela tem medo, em que ela pode ser agredida, em que ela vai ser violentada, vai ser xingada, vai sofrer uma violência psicológica, que pode evoluir para a violência física. E é dentro de casa que ocorrem os principais tipos de violência, os principais crimes que nós temos na promotoria. Acho que 70% dos fatos ocorrem dentro de casa. O importante é que a Lei Maria da Penha, ela abriu essas portas de casa e deu mais voz a essas mulheres. Então, em alguns crimes, a ação penal é pública e incondicionada, ou seja, independe da vontade da mulher. Se ela está no ciclo de violência e fica, eu vou perdoar, eu vou desculpar, e ela é agredida novamente, hoje em dia, para os casos de lesão corporal, não há mais a necessidade da representação da vítima, ou seja, independentemente da vontade dela, o Estado tirou esse ônus dela e transferiu esse ônus para o Estado por meio do Ministério Público, que vai oferecer, independentemente da vontade dela, a denúncia contra o autor dos fatos. Então, ela vai ser acolhida, ela vai ter um processo criminal a favor dela e contra o autor dos fatos, e no momento que ela entra em uma dessas portas do sistema de justiça, ela é inserida nessa rede de acolhimento, com parcerias, com articulações entre o Ministério Público, o Poder Judiciário, delegacias e toda essa parte de assistência social e psicológica que ela precisa, para o empoderamento dela, para o acompanhamento dela e a orientação. Então, isso é um fator muito importante. Aquela voz que antes era um eco distante entre quatro paredes, hoje em dia é uma voz das mulheres que tem que estar sendo ouvida. Agora, eu só queria fazer uma observação na pergunta que você fez para as colegas. Eu acho que o principal desafio ainda hoje é a modificação da cultura, da cabeça das pessoas que ainda julga a mulher em situação de violência. Então, a questão de, ela gosta de apanhar. A questão é o seguinte, por que você não denunciou antes? Ou, por que você xingou ele disso? Você mereceu um tapa na cara? Ou, por que você vestiu essa roupa? Então, você mereceu ser estuprada. Esse julgamento social, que eu digo que é a segunda violência que a mulher sofre, é muito ruim. E isso cria uma intimidação das mulheres denunciarem, inclusive agora na questão das mídias sociais, em que os depoimentos das mulheres são colocados, os desabafos das mulheres em situação de violência são colocados na mídia para receber apoio, receber ajuda, e ela é julgada pelas pessoas por ter sofrido aquela violência. Então, isso viraliza e ela sofre um julgamento midiático, coletivo, né? Um julgamento social muito grave que leva essa mulher ao desespero, à depressão e até tentativas de suicídio, como eu recebi notícias na semana passada. Então, nós precisamos, já que estamos falando sobre isso, a sociedade precisa se conscientizar de que é um problema grave e de que a mulher nunca tem culpa da agressão ou da violência sofrida. Nós precisamos mudar esse pensamento e a forma de encarar a violência contra a mulher. Só para fechar esse raciocínio, para a gente ir para o intervalo, quando você fala desse julgamento, é o julgamento do homem, de uma sociedade machista, e da mulher também, muitas vezes, com a cabeça machista. O que eu falo é o seguinte, o machismo ele não é só dos homens e também ele não está em todos os homens. O machismo ele é um aspecto social. Sim. Todos nós estamos sujeitos, nós somos criados numa sociedade machista, fazemos parte de estruturas que podem ter pessoas machistas ou não, mas que vão acabar olhando para essas mulheres vítimas de violência com esse olhar de que a mulher tem culpa, ela deu causa, justificando o comportamento do homem que é o agressor da mulher. Não é de todos, e aqui eu sempre faço um parênteses, quando a gente fala em machismo, não é de uma forma geral. Não são todos os homens machistas. O machismo ele diz respeito à sociedade, homens e mulheres. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão especial. Nosso assunto de hoje, os 10 anos da Lei Maria da Penha. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa em discussão especial, aqui na TV Assembleia SP, estamos falando hoje sobre os 10 anos de existência da Lei Maria da Penha. Cida, fale sobre o trabalho da Anzol, como é que as mulheres podem chegar até vocês, que trabalho é prestado lá? Então, a Anzol, quando ela foi criada para
conscientizar as mulheres dos seus direitos, né, direitos sexuais, reprodutivos, direito à cidadania, né? E a gente começou um trabalho nessa linha. E mais ou menos, isso foi em 87 até 92, 93, nós criamos na época uma coordenação de mulheres da Zona Leste, junto com a Anzol e com os vários grupos que a gente descobriu numa pesquisa que foi feita em 83, né? Nós descobrimos 94 grupos de mulheres na região e nós conseguimos articular vários desses grupos e criamos a Coordenação de Mulheres da Zona Leste. Em 92, 93, apareceu em São Miguel Paulista um homem que jogava ácido nas pernas das mulheres. Ao mesmo tempo que tinha na Zona Leste esse homem que jogava ácido nas pernas, tinha um outro na Zona Sul que jogava no peito e ainda cortava, né? E isso foi criando um pânico na nossa região, né? Que as mulheres estavam super assustadas, o medo de sair de dentro de casa e tal. Quando nós descobrimos, né, tanto a Anzol quanto o movimento de mulheres, nós tomamos uma iniciativa. Foi a primeira atitude que nós fomos para o calçadão de São Miguel denunciar que tinha esse homem fazendo esse tipo de violência com as mulheres. A gente reuniu as mulheres não queriam procurar ajuda porque elas estavam apavoradas, mas a gente conseguiu trazer, já tinham várias mulheres nessa situação e nós conseguimos trazer elas para uma discussão e a partir daí a gente tomar algumas iniciativas, né? Eu lembro que na época o secretário de Segurança Pública era o Fleury, e nós juntamos uma comissão de mulheres, saímos lá de São Miguel e fomos até o secretário pedir para que ele tomasse uma providência, né? E foi muito positivo, porque primeiro que nós fomos para a rua denunciar, assim, nós não nos acovardamos, fomos para a rua para chamar a atenção dos moradores do bairro que existia, o que estava acontecendo. Sim. Procuramos o secretário e pedimos providências, né? A partir daí, esse homem, tanto da Zona Sul quanto da Zona Leste, foi preso, e isso, né, para a gente foi uma vitória muito grande, até porque nós conseguimos também, a nível do movimento de saúde, que essas mulheres conseguissem, pelo governo, a operação plástica, né? Todas tiveram conseguiram. E a partir daí, nesse mesmo ano, 93, nós, as diretoras da Anzol da época, foram convidadas a fazer um curso de promotoras legais populares. É um curso que hoje acho que está eu não sei a quantidade, mas assim, esse curso, ele se espalhou para o Brasil inteiro. É um curso feito pela União de Mulheres, né, de São Paulo. A criadora desse curso foi a Melinha Teles. E foi um curso que empoderou muito as mulheres da periferia, na questão de direitos. A gente estudou o direito da mulher desde o começo da humanidade até os dias de hoje. E esse curso é dado por pessoas maravilhosas, juízes, promotores, com consciência de gênero, né? Então, isso nos empoderou de tal ponto que a Anzol começou a trabalhar a questão da violência doméstica. Porque a gente, como nós éramos de comunidades eclesiais, e essas mulheres começavam a participar ativamente dentro do movimento de mulheres. E os próprios maridos começaram a se incomodar, né? E aí que a gente foi percebendo a violência já dentro do nosso movimento, né? E em 96, nós fizemos a Associação de Mulheres da Zona Leste, fez um projeto com a Procuradoria do Estado e a gente implantou
o Centro Jurídico Maria Miguel. Maria Miguel foi uma das fundadoras da Anzol, uma mulher que entrou no movimento de mulheres com mais de 60 anos, semi-analfabeta, mas uma mulher super lutadora. Ela era o espelho para o movimento de mulheres na nossa região, né? E foi a partir daí que a gente começou a lutar pelos direitos das mulheres, e a gente foi o primeiro atendimento jurídico gratuito para essas mulheres. Lúcia, eu tinha perguntado anteriormente sobre o alcance da lei, se há mulher que não tenha conhecimento disso. Agora, pela sua experiência, pelo seu trabalho como colaboradora lá na Anzol, em que medida as mulheres em situação de violência doméstica têm conhecimento dos seus direitos, independentemente da Lei Maria da Penha? Saber que ela tem que ir atrás, ela tem que prestar queixa, ela tem que se livrar da dependência emocional, saber separar as coisas. O que a sua experiência lá diz sobre isso? Levando mesmo informações para elas umas com as outras. Por exemplo, quando elas chegam lá vitimizadas, não ter só esse atendimento, só esse primeiro acolhimento. Ter além disso, como foi dito por elas aqui, para ter, as pessoas têm que eu, no meu ponto de vista, eu acho que elas têm que ser capacitadas para receber essas mulheres, e as outras que já sofreram e que conseguiram sair, ajudar também, porque comigo foi assim, quando eu cheguei, não tinha tanta informação, mas eu fui recebida por mulheres que mostraram para mim, conversando, me apoiando, me recebendo ali, fazendo grupos de mulheres juntas, unidas, para passar informações que aquilo ali a gente poderia mudar aquela situação, mudar o pensamento de que aquela violência não poderia mais estar acontecendo. E eu vejo por mim, você tem que ter a iniciativa, mas só que é muito difícil. Dependendo da situação que a mulher chega, por exemplo, ela não tem o apoio da família, ou a família fala, não, eu não posso interferir, porque é relacionamento de casal, ou você tem os filhos, ou a mulher, muitas vezes, ela quer que ela sofre violência, ainda, infelizmente, nos dias de hoje, tem mulheres que elas não têm como ter recursos para criar os filhos. A gente vê casos de mulheres que chegam lá com 13 filhos e são violentadas de todas as formas de violência. E aí não é só o atendimento jurídico, psicológico, social que ela precisa, porque depois que ela sair daquela casa, aí para onde ela vai de novo? Vai voltar para casa para ser agredida novamente? E ainda se for dito que ela foi buscar ajuda por outras companheiras que vão tentar tirar ela daquela situação, ela pode ser ameaçada e morta? Então é uma situação muito difícil, que eu acho que o que mais é importante nesse momento é levar informação, é ter apoio de pessoas capacitadas, de pessoas profissionais capacitados para poder lidar com esse grupo de mulheres que cada vez tem sido maior. Tomara que agora a gente tenta, com todos esses trabalhos, mudar essa situação e esse pensamento machista que muitas vezes, eu falo por experiência própria, eu cheguei em lugares de mulheres debocharem daquela situação, tipo assim, de não levar a sério aquela situação que eu estava sofrendo. Por quê? Porque talvez ela nunca sofreu uma violência daquele tipo. Exatamente. Entendeu? Uma mulher que ela chega porque sofreu um estupro, ela chegar e contar para uma outra que talvez esteja ali ocupando um cargo de só acolher ela, ou de só fazer um boletim de ocorrência, ou de só passar alguma informação, como vai ser o recebimento? É difícil, é muito difícil, porque a pessoa, ela não chega machucada, o braço quebrado, o rosto machucado, ela chega com a alma detonada, dentro, entendeu? Então, é muito, eu acho que o amor é o fundamental, o afeto, o carinho, o companheirismo das outras pessoas que estão envolvidas nos trabalhos com mulheres e aliás, com qualquer tipo de violência, é a mudança. O que ela falou aqui é fundamental, essa mudança de pensamento e fazer valer todos essas... E acho que também a empatia, você se colocar no lugar daquela mulher. Eu várias vezes me senti, no começo da minha atuação, me senti muito afastada, e não vou falar que eu via a mulher a gente conseguia medida protetiva ou conseguia marcar uma audiência para que ela fosse ouvida rapidamente, encaminhava ela para o centro de referência,
para os locais adequados e aquela mulher voltava, desistia, pedia para retirar a medida protetiva. E várias vezes eu acabei me pegando num pensamento de julgar, por que ela está fazendo isso? Nós fizemos tudo, o que está acontecendo? Enfim, e você às vezes até não se colocar no local da vítima. Eu falei, não, eu preciso saber o que está acontecendo. E eu acabei me identificando com essas mulheres em situação de violência e me colocando no local delas. E quando você se coloca no lugar de uma pessoa que está sofrendo, você pode não saber o que ela está sofrendo, mas você pode conseguir ajudá-la. E foi aí que nós começamos a dar as mãos para essas mulheres e abrir as portas do Ministério Público, as portas da Justiça com essas parcerias e entender o ciclo da violência. A gente precisa entender que não é na primeira vez que ela vai denunciar. Aliás, hoje as jovens já estão denunciando muito mais rapidamente. Elas estão identificando um relacionamento agressivo, um relacionamento abusivo de controle, de submissão, de senhas de Facebook, de não deixar se comunicar com homens, com amigos, enfim. Elas estão identificando esses comportamentos abusivos mais rapidamente e evitando que elas entrem no ciclo de violência. Se está no ciclo de violência, elas já começam a denunciar na primeira agressão, física ou verbal. Então, assim, a lei trouxe essa conscientização para as mulheres mais jovens, que estão muito mais rapidamente buscando os direitos. Por exemplo, eu acho que na nossa época a gente esperava 4, 5 anos, com esperança que ele mude o comportamento, vamos ver se ele vai, volta, pede desculpa, ai, os filhos, a dependência afetiva, a dependência econômica. As jovens hoje em dia não, elas procuram a justiça, elas procuram as associações, as ONGs mais rapidamente. Isso é muito importante, porque evita o quê? Os feminicídios. Muitos casos de feminicídio começam num xingamento, começam numa ameaça, vão evoluindo para agressão física e cada vez mais grave até chegar numa morte violenta de mulher. Eu não vou mentir que eu já peguei casos em que eu atendi a ameaça e eu fiz o júri dessa mulher, que foi morta. E o sistema de justiça não conseguiu evitar isso, porque talvez ela não tivesse o empoderamento necessário. Eu tenho certeza que hoje em dia isso acontece com menos frequência, porque as mulheres estão muito mais conscientes e as jovens não deixam essa agressão evoluir. Como trazer os homens para essa situação? Eu acho que você pode perguntar para a doutora Tereza. Eu vou passar para ela. Nós fazemos esse trabalho, nós acreditamos juntas nisso, nós duas temos projetos, mas eu quero que a doutora Tereza fale. A doutora Maria falou de se colocar na posição da mulher que sofreu essa violência. Como é que os homens podem se colocar nesse papel? Uma das formas é exatamente esse curso que a gente tem, né? Na verdade, ele lida com masculinidades. Então, a gente vai questionar e se questiona dentro desse tipo não é de tratamento, dentro desse tipo de grupo de reflexão, o que é ser homem. Então, aí você se coloca no lugar da mulher. Muitas vezes, uma das aulas é essa exatamente, que é brincadeira de homem, que é brincadeira de mulher. O que é trabalho de homem, o que é trabalho de mulher. Então, quando você começa a questionar e você começa a tirar isso do lugar comum, é hora de você dizer que, na verdade, o homem não precisa ser aquele que manda toda hora, né? O homem também pode chorar, também pode ser frágil. A posição dele dentro de casa não é aquela de mantenedor, aquela de controlador, né? Do exercício do poder o tempo todo. Então, é uma forma de você trazer o homem para esse tipo de conscientização, questionando masculinidades mesmo. É que tem a guerra sexista aí, né? Quem pode mais, o homem ou a mulher? Quem sabe mais, o homem ou a mulher? Quer dizer, tudo isso que parece até ser brincadeira de escola, de criança, acaba crescendo com muita gente. Com certeza. Na verdade, essa é exatamente a cultura machista, né? Como a Cida disse, os espaços de poder hoje são exercidos pelos homens prioritariamente. Uma das nossas lutas, né? A Gabi falava antes até de começar a questão da quantidade de deputados e deputadas, né? É ínfima. A representatividade hoje não chega a 9% se a gente olhar para o Congresso Nacional como ele é estabelecido hoje. Então, é um absurdo, né? Então, na verdade, ainda há essa guerrinha, né? Quem pode mais, quem pode menos. E o que a gente tem que muito lembrar é que essa luta não é uma luta de quem pode mais, quem pode menos. O que a gente quer é respeito, dignidade e igualdade. Ponto. A gente não quer mais. A gente quer exatamente na mesma proporção, na mesma medida, no mesmo patamar. Não é ficar muito claro, não é uma concorrência, ninguém é contra ninguém os homens. Ninguém está contra ninguém, não. A gente está a favor das mulheres e a gente quer os nossos espaços que não são de outras pessoas, são nossos e a gente quer ocupá-los. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa em discussão especial, estamos falando hoje sobre os 10 anos de criação da Lei Maria da Penha, mais um intervalo, voltamos já.
De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão Especial, falando hoje sobre os 10 anos de existência da Lei Maria da Penha. Cida, lá na Anzol, como é que vocês desenvolvem o trabalho dessa coisa da dependência emocional da mulher, para que haja aquela separação, que ela possa entender de que o homem do companheiro do homem que ela ama foi o mesmo homem que a agrediu e que isso precisa ser separado porque ele precisa de punição? Como é que é feita esse trabalho, como é que se encaminha a mulher nesse sentido? Então, a gente faz muito debate, né? Nós fazemos palestras. A gente chama muito as mulheres para as participações que a gente tem no bairro, né? E no sentido assim, porque a mulher saindo de dentro de casa, o fato dela sair de dentro de casa, ela encontrar com outras mulheres e começa a debater, a se conscientizar, né? Isso dá um empoderamento para ela. Porque quando ela volta em casa, ela vai tratar esse marido com mais, assim, ela vai deixar de ser aquela pessoa, né? Sim, senhor, sim, senhor. Submisso. Sair daquela submissão e ela falar, ela se colocar. Se impor. Se impor para o companheiro, né? E muitas vezes o que a gente percebe é que isso dá certo, né? Porque a mulher que fica muito naquela coisa da dependência, a dependência emocional, né? Aquela coisa do amor, né? É o único amor da vida dela e acha que não tem outra saída e ela quer ficar. É muito difícil a gente ouvir as pessoas falarem: por que você não sai dessa situação? Porque eu amo, né? Amor não é isso, né? Amor não é essa coisa de ficar na dependência. O amor, eu acho que ele age de uma outra maneira. As pessoas se respeitam, né? Ela ajuda o outro a crescer. A questão do companheirismo, né? E muitas vezes eu acho que falta isso, sabe? No convívio social. Então, a nossa maneira de tirar essa mulher é chamando ela. Venha participar. Nós começamos lutando pelo bairro, lutando para que o bairro tenha asfalto, isso há muitos anos atrás, né? Hoje a gente tem um certo orgulho do que as mulheres fizeram. Se a gente for ver o que as mulheres fizeram em termos de crescimento da sociedade, elas sempre tiveram presentes, participando do movimento de saúde, do movimento para a creche. Eu lembro que nos anos 80, nós fizemos uma pesquisa no Itaim Paulista, o que o pessoal, homens e mulheres, sentiam necessidade para que a gente lutasse. E o que saiu em primeiro lugar foi a creche. As mulheres queriam, porque nós já estávamos entrando numa situação de crise, né? Os homens sendo desempregados e as mulheres tendo necessidade de sair para trabalhar, coisa que até aquela época a mulher era a mulher para ficar dentro de casa, só cuidando dos filhos e do marido, né, tal. Essa coisa do movimento, que nós fizemos um grande movimento na nossa região, e foi as primeiras creches foram construídas, no sentido de quê? Que a creche, primeiro que ia dar condições para as crianças viverem coletivamente, né? Ia dar condição para que aquela mulher ela saísse para trabalhar também, né? Ter o seu sustento e ajudar o seu companheiro no sustento da casa. Outra luta que nós fizemos, que foi vitoriosa, é o movimento de moradia. Na região, há alguns anos atrás, eram espaços enormes, né, de terrenos vazios, tal, e as pessoas não tinham onde morar. Então, era aquela época que as famílias saíam dos centros. Né? Eu, por exemplo, eu era da Casa Verde, eu era jovem nessa época. Meus pais resolveram ir para o Itaim Paulista. Na época não tinha nada, né? Não tinha asfalto de rua, não tinha onde. A única coisa que tinha o trem para trazer o pessoal para o Brás para o trabalho. Né? E um ônibus muito precário.
E foi participando dessas coisas que a gente foi tirando as mulheres de dentro de casa para a luta mesmo, para conseguir o melhor para a sua vida. Então eu falo sempre, uma das formas da gente conseguir fazer com que essa mulher se conscientize é ela vir para o movimento, participar. Sentir acolhida, né, Cida, né? também, E aí ela vai contribuir com esse companheiro, ele também vai se empoderar. E aí fica uma coisa mais coletiva. Agora, aquela pessoa que fica isolada, né, no mundo dela, sem uma conversa, sem um apoio... Ela não tem alternativa, né, ela Cida? não tem alternativa. Ela vai morrer né? deprimida, né, com câncer. Ela vai, sabe... Eu acho que a forma mesmo, o jeito que nós fizemos na nossa região foi esse, chamar as mulheres para participarem. Né? E aí nós fizemos muitas palestras, nós saímos com mulheres. Teve época que a gente lotava 3 ônibus de mulheres, donas de casa, né? Que nunca tinham saído dentro de casa. Olha, deixa o marido, deixa os filhos. E a gente levava para um lugar bem gostoso, com camas, coisa que ela não tinha condições. Mas aquele dia ela ia passar 3 dias diferente, discutindo o que era gênero. E quando ela voltava para casa, para o bairro, ela voltava com outra cabeça. Né? Eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Doutora Tereza, as ferramentas vão surgindo. A última situação neste tema foi o feminicídio, a alteração que aconteceu em 2015. Isso partiu de uma sugestão de uma CPI mista no Congresso Nacional, no relatório final, e de 2015 para cá, com a inclusão do feminicídio, quer dizer, que é o homicídio de mulher pela razão de gênero, então somente pelo fato de ser mulher. O que mudou de lá para cá a partir dessa mudança, dessa alteração? Chamar o fenômeno de feminicídio foi um grande passo, na verdade, porque ele começou a dar visibilidade para o tema. Acho que essa era uma das grandes questões e a grande conquista foi essa. Porque a pena, na realidade, não aumentou. A Gabi, que faz muitos júris, sabe disso. A maior parte dos júris, os crimes eram homicídios qualificados, então a pena é praticamente a mesma. Agora, a questão foi o dar... Né? Exatamente, dar o nome ao fenômeno. A partir de então, a gente começou a falar feminicídio. E cada vez que a gente fala, no mínimo surge a dúvida, mas o que é feminicídio? E a gente vai olhar e perceber, contrariamente ao que acontece com os homens, porque na verdade a causa das mortes de homens é muito diferente, mulheres morrem porque são mulheres. Então essa foi uma grande conquista mesmo. Doutora Maria Gabriela, a gente consegue ter números da Lei Maria da Penha, ações penais, inquéritos? Eu consigo falar das duas medidas regiões. Protetivas. Eu posso falar de uma forma geral e das duas regiões de uma região que eu trabalhei e agora eu estou em outra região. Eu acredito que em 4 anos em Taboão da Serra, atuando num núcleo especializado de violência contra a mulher, nós tivemos um aumento significativo. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos aproximadamente 100 processos de violência contra a mulher numa das cidades mais violentas do estado. E eu acabei achando isso totalmente desproporcional com o índice de violência da cidade. E nós fizemos um trabalho de conscientização, de levar informação nas comunidades, escolas, fazer parcerias com a prefeitura, se aproximando da Coordenadoria dos Direitos da Mulher, e a conscientização das mulheres de Taboão da Serra nos levaram a fechar o 2015 com aproximadamente 6 mil processos em andamento, incluindo crimes de feminicídio, incluindo uma simples ameaça, ou seja, mais ou menos 6 mil processos de violência contra a mulher. Aqui na Penha, onde eu estou atuando, na Zona Leste 1, onde eu estou atuando atualmente, nós temos em andamento aproximadamente 5.500 processos de violência contra a mulher, incluindo medidas protetivas e processos em andamento, inquéritos policiais e processos em andamento. Mas eu queria só deixar aqui bem frisado que nós tivemos muitos avanços, Mauro, com a Lei Maria da Penha. E eu queria citar 4 avanços principais. Primeiro, a impossibilidade de que violência contra a mulher se paga com cesta básica, inaplicabilidade da Lei 9.099 dos Juizados Especiais. Sim, não pode mais... Sim, não se pode banalizar a violência contra a mulher. Claro. A violência contra a mulher tem que ser tratada como crime, tem que haver uma apuração dos fatos, com oitiva da vítima, interrogatório do réu, audiência de instrução e julgamento e uma sentença dada por um juiz de direito, uma juíza de direito, com atribuições para atuar nesses casos. A pena subiu de 1 para 3 anos.
Sim, mas as penas são baixas, no meu entendimento, Sim. ainda São muito porque... Ainda é pouco. Sim, ainda é pouco e ela é sempre fixada no mínimo legal. Isso também é um aspecto cultural, que não vê as circunstâncias, os fatos, vamos no mínimo. Mas ela foi agredida mais vezes, ela está numa situação de dependência econômica, dependência afetiva. Acho que são circunstâncias dos fatos que devem ser levadas em consideração na aplicação da pena, que é o artigo 59 do Código Penal. Mas isso é um tema para outro debate. O segundo avanço, para mim, é o melhor, é a aplicação das medidas protetivas de urgência, que afastam imediatamente, de uma forma ainda que provisória, mas imediata, a mulher da situação de risco, com o afastamento do réu, do agressor do lar, com a proibição de aproximação, de manter contato. Tem funcionado essa questão da distância mínima? Sim, funciona muito bem as medidas protetivas. O que nós temos que ter é mecanismos de fiscalização dessas medidas. Então, a Lei Maria da Penha ela é muito completa, porém, nós precisamos efetivar a aplicação dessa lei. Ela tem que ser efetiva, eficaz e rápida. Então, mecanismos de controle. Tem o botão do pânico, tem projetos do Ministério Público, um projeto maravilhoso das colegas do Guardiã Maria da Penha, a Patrulha da Penha com a Polícia Militar, tem também a tornozeleira eletrônica e agora tem o aplicativo do Guelé 10 2.0, em que a mulher em situação de violência que tem a medida protetiva, ela aperta um botão no celular e ela já aciona automaticamente a rede de acolhimento. É um projeto, inclusive, encampado pelo Tribunal de Justiça e eles vão fazer essas comunicações em breve. O terceiro avanço é a possibilidade de prisão do autor dos fatos no descumprimento da medida protetiva ou na prática de crime grave, que antes era considerado banal, hoje em dia a gente pode conseguir a prisão do autor dos fatos, que é muito bom para aquela mulher que está com medo, que está em situação de risco. E para mim o quarto avanço indispensável é o trabalho com o autor dos fatos, com o agressor. A reeducação, a ressocialização, que é prevista no artigo 35 e no 45 da Lei Maria da Penha. Então, são avanços que previnem a violência, punem a violência e deixam a mulher numa situação muito mais segura e digna e com um tratamento humanizado, se possível. O tempo do programa está acabando, eu vou aproveitar que a senhora está com a palavra, pedir a sua conclusão sobre o nosso tema, até 30 segundos, por favor. Acredita na Lei Maria da Penha, é uma lei que pegou e que protege a vida das mulheres. Sua conclusão, Lúcia, sobre o nosso tema. É isso mesmo, e que as mulheres tenham a força para ir em busca daquilo que é o direito delas, que elas não fiquem coagidas dentro de casa achando que nada vai acontecer, porque tem jeito delas mudarem sim. Você, Cida, sua mensagem final? Então, a Lei Maria da Penha foi um avanço imensurável para todas as mulheres brasileiras, até internacionais, e que as mulheres se juntem, né, cada vez mais e lutem pelos seus direitos, né? Direitos educacionais, culturais, direitos políticos, né? Todos os direitos. Eu acho que nós temos que tomar posse dos direitos que cabem a nós mulheres, em todos os sentidos. Doutora Tereza, sua palavra final. Da mesma conclusão, a Lei Maria da Penha foi um grande avanço. A gente tem uma série de questões que a gente precisa tratar ainda, mas o avanço realmente é enorme. É bastante importante que as mulheres, nós mulheres e todas aquelas que são vítimas de violência não desanimem, né? A rota é crítica, mas é importante pedir ajuda e nunca ficar em silêncio. Tem que romper o silêncio e ir atrás da ajuda necessária para acabar com o ciclo da violência. Muito bem, um agradecimento a todos vocês aqui nesse programa da TV Assembleia SP, programa em discussão especial. Falamos hoje sobre os 10 anos da existência da Lei Maria da Penha, 10 anos em vigor. Quero agradecer a você também de casa pela audiência e até o próximo programa. Tchau. Vale a pena.